Que alegria estarmos juntos aqui com você para mais uma semana de estudo do nosso guia de estudos da nossa lição da Escola Sabatina. E começamos agora uma nova temporada. Você que nos acompanha, eu vou pegar aqui o meu guia de estudos, como você sabe que fazemos a cada novo trimestre. Estamos começando uma nova temporada aqui no canal da Igreja do UNASP. E eu apresento para você aqui um novo tema, olha só. Vê se você enxerga bem assim. Descanso em Cristo. Esse vai ser o tema de todo esse trimestre. Então, esta é a primeira semana de 13 que estaremos juntos. E eu queria começar agradecendo você, porque você, durante as duas primeiras temporadas, os dois primeiros trimestres desse ano, primeiro falando do livro de Isaías, não é? Em janeiro, fevereiro, março. Depois falando sobre a aliança, a promessa, né, a aliança eterna de Deus, em abril, maio, encerrando agora em junho, você nos trouxe o privilégio de termos, juntando aí as duas temporadas, mais de 200 mil visualizações, muitas pessoas assistindo no Brasil e fora do Brasil. Obrigado a você que acompanha aqui o canal da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho, e nós só temos a agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que você foi abençoado com os nossos convidados. Fizemos uma parceria aí por 6 meses, 2 temporadas com o SALT UNASP. Também quero agradecer muito ao SALT UNASP e também ao SALT da Divisão Sul-Americana, né, na pessoa do pastor Adolfo, do pastor Reinaldo Siqueira, aqui também do SALT do UNASP, que nos ajudaram com a equipe, indicando professores, participando também. Deus seja louvado e que o SALT continue aí a sua caminhada nas produções também da Escola Sabatina. Não esqueça, você que nos assiste, te convido a também seguir, ativar o sininho, as notificações do canal da Adventistas Brasil, Adventistas Brasil, que é o canal da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Eu começo desejando a você as bênçãos do Senhor, vindas dos céus, e que essa semana seja a primeira dessas 13 especiais em que trataremos desse lindo tema, o descanso em Cristo. Eu tenho certeza que você que nos assiste será amplamente abençoado. Não sei se você vai estar nos assistindo de manhã, à tarde, à noite, no celular, no computador, na sua sala, na cozinha, no quarto. O importante é que você continue conosco, ative as notificações, ative lá o sininho para que você curta todo aí o nosso conteúdo. E o canal da Igreja do UNASP, ele tem outros quadros, tem o Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha, tem o Estude Comigo com o pastor Hernani Júnior, tem o Chá e Terapia com a psicóloga Casey Brenha, e tem tantos outros eventos ali, sermões, mensagens, lives no sábado à tarde, enfim, você não vai se arrepender de estar conosco, tá bom? E para tratar então do tema desta semana, e o tema especial que inicia essa temporada chamada Descanso em Cristo, ele tem como título Vivendo em uma Sociedade que Não Para. Nós vamos começar falando dessa vida corrida que nós levamos na sociedade moderna. E eu quero começar aqui agradecendo e convidando para participar comigo o pastor Adolfo Soares. Pastor Adolfo Soares é um conhecido antigo, não velho conhecido, porque ele é novo, mas um antigo conhecido de vocês. Ele é o reitor do SALT, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia para toda a América do Sul. E nessa parceria que fizemos, ele nos ajudou muito. E nada mais justo, eu quis convidá-lo aqui, até para agradecer pelas 2 temporadas. Pastor Adolfo, obrigado por ter nos ajudado, indicado, junto ao pastor Siqueira, que é o diretor aqui do SALT UNASP, também nos ajudado bastante. E obrigado por aceitar o convite para falar desse tema tão especial nesta nova temporada da lição da Escola Sabatina. Olá, pastor Júlio, queridos amigos e amigas que nos acompanham. É uma grande alegria, uma grata satisfação estar no início desta nova temporada, no novo trimestre, julho, agosto e setembro, logo na abertura do tema. Eu já andei dando uma olhada na lição, pastor Júlio, será bênção. Um tema muito oportuno para a sociedade agitada na qual vivemos.
Perfeito, pastor Adolfo, é isso mesmo. Eu creio que seremos muito abençoados aí, com temas bem profundos aqui, e obrigado pela sua presença. E hoje, para estar conosco aqui também, junto ao pastor Adolfo, eu vou convidar aqui, eu vou trocar de lado com o pastor Adolfo, mas eu vou convidar aqui um velho amigo, e vou colocar ele aqui ao lado do pastor Adolfo, pastor Marcelo Gomes, que é um colega, um amigo que durante 4 anos estudamos juntos ali, 2012, 2013, 14, 15, ele veio de Minas para fazer o seminário, 4 anos juntos ali, era o pastor da turma, viu, pastor Adolfo? Era o nosso pastor na sala de aula, e hoje ele é pastor distrital de um grupo de igrejas, ele vai falar qual é o nome do distrito das igrejas que ele cuida, mas ele está na cidade de Belo Horizonte. Então, como bom mineiro, veio aí aceitar o nosso convite para poder participar também. Pastor, que alegria ver você. Pastor Marcelo tem a vocação ministerial, a gente percebeu isso no primeiro dia de aula, quando ele chegou, e foi uma bênção ali para todos nós, e é uma bênção hoje para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que não será só uma vez, essa é a primeira de muitas, e que Deus abençoe a sua participação aqui conosco. Que bom estar aqui, Júlio. Que bom participar desse momento, juntamente com você, que foi o meu colega de classe. Passamos momentos agradáveis juntos na Faculdade de Teologia. Também estar aqui com o nosso pastor, querido pastor Adolfo, que compartilhou com a gente conteúdos tão importantes na Faculdade de Teologia. Então, para mim é uma alegria. Eu estou morando atualmente na cidade de Belo Horizonte, e para que as pessoas tenham uma referência, eu moro aqui pertinho do estádio do Mineirão, pertinho da Lagoa da Pampulha, que são pontos turísticos aqui da cidade de Belo Horizonte. E como você disse, eu cuido de uma região, algumas igrejas, e estas igrejas ficam num bairro chamado Jaraguá, na cidade de Belo Horizonte. Eu tenho o privilégio de servir aqui no Ministério Pastoral. E estou bastante animado com esta nova série de estudos chamada Descanso em Cristo. Estou aqui também com o meu guia de estudos em mãos, para podermos, então, investigar com o auxílio deste guia de estudos a Bíblia Sagrada. Meu sincero desejo é que o Divino Espírito Santo abençoe a todas as pessoas que estão conectadas conosco, para termos momentos aqui realmente proveitosos. Pastor Marcelo, muito obrigado também pela sua presença. Eu já queria começar, pastor Adolfo, lembrando quem nos assiste, né? Nossos irmãos da Igreja Adventista ou de outra denominação também. Se você quiser adquirir o seu guia de estudos físico, né, em papel, como eu tenho aqui o meu, o pastor Marcelo tem, o pastor Adolfo também tem o seu, você pode entrar em contato com a livraria CPB Livraria daqui do NASP. O amigo Frank, a Angélica vão estar ali para atender você, e eles mandam esse guia de estudos para você, para qualquer lugar do Brasil, tá bom? É só entrar em contato por esse WhatsApp. Mas, se você não quiser o físico, quiser estudar de forma virtual, não é, pastor Adolfo? Basta acessar esse site, mais.cpb.com.br, e você terá gratuitamente, sempre na sexta-feira à tarde, pertinho do pôr do sol, colocado no ar ali o tema da semana, que começará no sábado à tarde. Então, acessando esse site, você tem gratuitamente o nosso guia de estudos, para que você estude da melhor forma conosco, seja com o guia na mão, caneta, papel, marcando, ou de forma virtual. Pastor Marcelo, queremos começar agora pedindo a bênção de Deus. Poderia introduzir nesse momento aqui a primeira lição, o primeiro tema desse trimestre, pedindo uma bênção especial sobre quem nos assiste, para que, assim como Deus nos iluminará, ilumine a mente também dos nossos amigos e irmãos. Por favor, pastor Marcelo. Vamos então orar a Deus. Nosso bom Pai Celestial, nos achegamos ao Senhor neste momento, tendo o desejo sincero de compreender e de forma profunda o conteúdo da Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos ajude nesta tarefa, e ao estudarmos sejamos todos enriquecidos e nos preparemos ainda mais
para a salvação e para a vida eterna. Nós nos colocamos em tuas mãos pedindo esta bênção e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigado, pastor Marcelo. Bom, você sabe que a cada semana, você que nos assiste, nós temos aí sempre um verso especial que é o norte, o guia para a nossa semana. E eu quero convidar você, então, para abrir e ler conosco na sua Bíblia ou na sua tela, que vai aparecer também para você daqui a pouquinho aí, o nosso verso para memorizar. E esse verso para memorizar, ele está no livro de Salmos 84, verso 2. Salmos 84, verso 2, lá no livro de Salmos, o Salmo 84, o verso 2, já aparece na sua tela também, e você lê comigo o que está lá escrito. Assim e diz a palavra do Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você sabe que vivemos hoje numa sociedade que não para, não é? O relógio é talvez o maior inimigo do ser humano hoje. E é interessante que os nossos pais também tiveram 24 horas no dia, como nós temos hoje. E eu percebo, pastor Adolfo, pastor Marcelo, que os dias estão cada dia mais curtos, não é? E a gente tem cada vez mais coisas para fazer e parece que temos menos tempo para fazer essas coisas, né? E o tema dessa semana, bem como o tema desse trimestre, ele quer nos ajudar a entender como nós podemos, então, encontrar descanso no meio de tanta agitação. E eu começo aqui a nossa temática, né, do dia de domingo, que fala de pessoas exaustas e cansadas. Pastor Adolfo, nós temos um texto na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3, e para você que nunca nos acompanhou na nossa temática, nós raramente lemos o texto aqui, às vezes lemos, mas esperamos que você esteja estudando a lição no guia de estudos na sua casa, e nós vamos servir como um complemento aqui, um comentário, um apoio, e complementar aqui aquilo que você já está estudando. Então não estranhe se nós não lermos todas as perguntas, nós vamos usar aqui uma linguagem às vezes um pouco diferente, porque a nossa didática, e falando de didática, está aí o pastor Adolfo, que é pedagogo também, é professor, a intenção é que você estude em casa. Mas pastor Adolfo, Gênesis 2, de 1 a 3, nos encaminha para uma ideia de que Deus cria um tempo, um espaço no tempo, para que o homem, o ser humano, descanse. Duas perguntas em uma, pastor. No contexto da criação, então, por que Deus cria um dia de descanso antes mesmo das pessoas terem se cansado, né? E o próprio Deus não se cansa, mas é dito que ele descansa. Por que é importante o descanso e como nós entendemos essa ideia de descanso num contexto de mundo perfeito, sem pecado e sem cansaço? Por favor, pastor. Bom, pastor Júlio, essa é uma pergunta muito interessante, muito oportuna para abrirmos o estudo desta semana. E eu aproveito para saudar o meu amigo, pastor Marcelo. Não tive tempo de saudá-lo. Que bom encontrar você depois de tanto tempo. Que Deus abençoe você, o ministério em Belo Horizonte e a sua família também. Pastor Júlio, essa é uma pergunta muito curiosa, porque Deus não se cansa. Adão e Eva não estavam cansados porque estavam começando a vida. Então, por que Deus cria um dia de descanso? É muito interessante. Fique pensando que Deus, ao criar o descanso, está estabelecendo um padrão de vida. Deus está estabelecendo um padrão de procedimento. Deus está dizendo que precisamos de pausas, pois nós não somos incansáveis. Não, nós não somos incansáveis. Nós nos cansamos, nós ficamos exaustos, nós ficamos esgotados. Então, por isso, no início, como parte do processo da criação, Deus nos dá esse padrão de comportamento, esse padrão de rotina que deveríamos viver. Precisamos fazer pausas, precisamos cessar as atividades. Por quê? Porque dessa forma nós nos renovamos, dessa forma nós recuperamos fôlego, recuperamos energia para continuar as nossas atividades da melhor maneira. Todo mundo sabe que um pouco de descanso
permite com que nós retomemos atividades e as concluamos e as façamos melhor do que se continuássemos a atividade com exaustão, cansados. Mas você também perguntou por que descansar é importante. Eu li os textos que a pergunta 2 sugere, pastor Júlio, e eu achei 4 princípios muito interessantes, e eu queria compartilhar com vocês. Mas se me permite, eu vou ler alguns desses textos, embora o nosso irmão, irmã que nos acompanha, leia em casa, mas eu quero ler pontualmente alguns deles para mencionar rapidamente esses 4 princípios que respondem à pergunta, por que descansar é importante? O primeiro é de Marcos 6,31. E ele lhes disse, Jesus, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. A primeira resposta a essa pergunta, por que descansar é importante, é o princípio da prioridade. Pastor Júlio, pastor Marcelo e queridos amigos que nos acompanham, nós precisamos pausar a vida para fazer atividades essenciais, atividades prioritárias. Observem o texto, a atividade era tão intensa que não parava nem para comer direito. Comer bem é algo essencial na vida. Ninguém se desempenha bem na sua atividade se não se alimenta bem. E comer bem requer tempo. Você não pode simplesmente engolir. Esse é só um exemplo. O descanso permite com que nós demos espaço para as prioridades. Uma segunda pergunta, um segundo princípio, é que descansar é importante. Por quê? Porque nos permite integridade. Como assim? Eu queria ler o Salmo 4:8, rapidamente. Salmo 4:8, e aí eu explico o que quero dizer com o princípio da integridade. O Salmo 4, versículo 8, diz o seguinte, Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Por que eu coloquei na minha resposta o princípio da integridade? Porque paz, essa paz que o texto está falando, pastor Júlio, implica em bem-estar, implica em tranquilidade. Pessoas íntegras descansam melhor. Então você, amigo, irmão, você que está acompanhando esse estudo, você que é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta nos seus trabalhos, nas suas atividades, você precisa descansar. Porque o exercício de uma vida íntegra, de uma vida correta, num mundo que nos convida à corrupção a toda hora, cansa. Você precisa descansar. Uma terceira resposta, por que descansar é importante? Aí eu pensei no princípio da recompensa. Porque o mandamento diz que nós temos que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. O descanso é para quem trabalhou. Então, o descanso é uma recompensa para aqueles que estiveram envolvidos em constante atividade. E, finalmente, o 4º princípio que eu encontrei é o princípio do alívio. Mateus capítulo 11, versículo 28, permita-me ler esse texto, é muito conhecido, mas é importante referenciá-lo justo agora nesse estudo, e nesta pergunta, Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É o princípio do alívio. Você está cansado? Descanse. Sabe por quê? Você será aliviado. As suas energias serão aliviadas. O seu estresse será aliviado. Portanto, pastor Júlio, 4 princípios. O princípio da prioridade, da integridade, da recompensa e do alívio. Pastor Marcelo, por favor. E que interessante o pastor Adolfo trazendo para a gente aqui os princípios. Eu gostaria de aproveitar esta didática do pastor Adolfo e dizer aqui também do princípio da espiritualidade. Porque no contexto de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 2, lá está escrito, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Obviamente, Deus não se cansa. E nós sabemos isso porque Isaías, no capítulo 40, o versículo 28 e 29, lá está falando que Deus não se cansa. Mas Deus, ele cessou a sua atividade criadora
E ele havia, nos 6 dias da criação, ele estava fazendo ali separação entre luz e trevas, né? Luz e escuridão, o dia e a noite sendo separados, a água e a terra seca. E quando ele estabelece o sábado, ele faz com que o sábado seja um dia a ser santificado. E ele separa o sábado daquilo que é comum e torna esse dia um dia santo. E assim ele lança as bases para a nossa espiritualidade. Então, eu queria aqui aproveitar então esse raciocínio tão interessante que o pastor Adolfo trouxe para falar desse princípio de relacionamento com Deus na espiritualidade. E o verso para memorizar, de alguma maneira, se conecta com esse assunto. Salmo 84, verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, porque na presença do Senhor nós somos restaurados espiritualmente. O pastor Júlio, sabe que eu gosto da lição que tem os comentários de Ellen White, e é uma riqueza imensa. Ellen White comentando a lição de domingo, comentando os objetivos do descanso, ela menciona 3 coisas, achei fantástico. Diz que Deus chamou Adão e Eva ao descanso para que eles esquecessem o seu próprio interesse, a atividade do seu próprio interesse, número 1. Número 2, para que eles esquecessem as suas ocupações, número 2. E número 3, para despertar neles gratidão. Portanto, pastor Júlio, pastor Marcelo, amigos que nos acompanham, descansar conforme Deus nos aconselha, nos sugere, tem uma riqueza imensa que nós só vamos receber se obedecermos essa sugestão divina. Pastor Adolfo, pastor Marcelo, muito obrigado. Então, você que está nos assistindo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está notando que nós já começamos aqui com uma linha de pensamento. No mundo que nós vivemos, é necessário para o descanso físico, mental e espiritual, aliás, para a sanidade física, mental e espiritual, o descanso. Atividades simples são mais bem feitas quando feitas de forma tranquilas, de uma forma que não são atropeladas. Então, a gente já começa entendendo aqui a importância do descanso, da calma, da tranquilidade. E é difícil isso para nós hoje. Eu me lembro de um livro que o pastor Adolfo recomendou em sala de aula, eu comprei, chamado Perca Tempo, né? Porque é no devagar que as coisas acontecem. Interessante, é um livro da Paulinas, se eu não me engano, Perca Tempo. E aliás, Ciro pastor Marcondes Marcelo, Filho. Ciro Marcondes Filho, sabe que o pastor Adolfo, a gente costumava dizer, né, na pós-graduação, pastor Marcelo, que alguns colegas ficamos depois da formatura, que o pastor citava em uma aula mais livros do que a gente conseguia ler em uma vida. Então, essa didática do pastor Adolfo sempre nos ajudou bastante. Agora, pastor Marcelo, o pastor Adolfo falou da importância do descanso, você complementou, mas muitas vezes o problema das pessoas não é o cansaço físico, não é? A lição de segunda-feira aqui, chamada falta de ânimo, vem nos falando de como você não dormir direito, você não descansar, traz um prejuízo para a sua vida e para a sua saúde. Mas a privação de saúde emocional talvez seja tão ruim quanto ou pior do que o cansaço físico, porque muitas vezes o cansaço físico, com um banho, uma boa noite de sono, você recupera. Mas uma pessoa que está com cansaço mental, está enfrentando uma luta mental, e aí a Bíblia citou, a lição trouxe para a gente aqui, pastor Marcelo, Jeremias, a história do profeta Baruque, ali em Jeremias 45, de 1 a 5, né? Tendo esse contexto ali do transtorno, do peso mental que eles estavam passando, eu lhe pergunto assim, como que nós diagnosticamos aqui emocionalmente o que estava acontecendo com Baruque, e já complementando essa questão, dentro daquele sofrimento, daquela situação, como é que Deus responde a esse sofrimento? Foi da forma que Baruque esperava? Foi diferente? Comente um pouco para nós sobre essa questão do cansaço mental, da falta de ânimo, à luz dessa história de Jeremias 45, de 1 a 5, pastor Marcelo. Muito bem, pastor Júlio.
É o caso de Baruque. Baruque, ele foi o escriba, ele foi o colaborador próximo do profeta Jeremias. E o nome hebraico de Baruque, que é Baruch, ele significa abençoado. E a posição de Baruque como um escriba, como um secretário de Jeremias, indica que ele era um homem bastante culto. Inclusive, de acordo com Joséfo, e ele relata isso em Antiguidades, Baruque ele descendia de uma importante família de Judá. E este homem, um homem abençoado, houve uma ocasião em sua vida em que ele se sentiu desanimado. Isso aconteceu lá no 4º ano do reinado de Jeoaquim, lá pelos anos 605, 604 a.C. Baruque, ele escreveu, por ditado de Jeremias, uma série de profecias de condenação. E as mensagens diziam que o rei da Babilônia, ele viria e destruiria a terra, iria matar as pessoas, os animais. Mas esta mensagem de condenação, a profecia, esta mensagem tinha o objetivo de levar o povo a abandonar os seus maus caminhos a fim de receberem o perdão divino. No ano seguinte, Baruque, ele leu as mensagens que havia escrito de forma pública. Ele fez isso primeiramente no templo, e ele também leu uma segunda vez diante das autoridades reunidas. E nós encontramos isso relatado no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, de forma detalhada. Os príncipes que ouviram aquela mensagem, eles ficaram assustados com a leitura do livro, e eles informaram ao rei sobre o ocorrido. O rei, por sua vez, pediu que trouxessem o livro, e quando o livro foi lido em sua presença, era o tempo de frio, o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo, e cada vez que terminava a leitura de um trecho, o rei, ele cortava com uma faquinha o pedaço do livro, que era um rolo, e ele jogava no fogo. E ele fez isso até que o rolo inteirinho virou cinza. E em seguida o rei ainda deu ordem para que o profeta Jeremias e o seu escriba Baruque fossem presos. E eles então se esconderam, e escondidos eles puderam escapar da ira do rei. E lá Jeremias ditou as profecias antigas para Baruque as reescrever e acrescentou muitas profecias mais. Nesse cenário de perseguição, de mensagem desfavorável, Baruque ficou tão desanimado que o Senhor, em sua infinita bondade, enviou uma mensagem especial de conforto para Baruque. Esta mensagem está em Jeremias, capítulo 45. E eu quero ler aqui na Nova Versão Internacional, a partir do versículo 2, onde está escrito: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. E aí ele diz assim: estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. E aí vem uma mensagem de Deus para ele por meio de Jeremias. A mensagem no versículo 4 é assim: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda a terra. E então, verso 5, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. E agora uma promessa aqui: mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Baruque, ele ficou tão abalado com as profecias de condenação que ele mesmo registrou, e ao que tudo indica, ele tinha uma ambição de ocupar uma posição de importância no Estado judeu renovado, e ele ficou frustrado em vista do aparente fracasso dos esforços, até mesmo de Jeremias, em levar o povo ao arrependimento. E ele dizia, então, eu estou exausto, eu não encontro descanso. Mas, nesse contexto, Baruque é lembrado de que a tristeza de Deus é ainda maior, por ter de destruir aquilo que o próprio Deus havia criado. Deus havia edificado Jerusalém, mas estava prestes a derrubá-la.
Não era isso que o Senhor desejava, mas isso tinha que acontecer por causa da rebelião do povo contra ele. E apesar desse cenário triste, um cenário de condenação, Baruque não sofreria a perda de sua vida. Deus preservaria e preservou a vida de Baruque mesmo em meio à destruição e ao exílio. E ao considerar com atenção a palavra de Deus, Baruque poderia então encontrar descanso. E quando nós, ainda hoje, consideramos a palavra divina, nós também, apesar de um cenário desfavorável ao nosso redor, podemos encontrar descanso no cuidado de Deus. Pastor Adolfo, depois de uma explicação tão detalhada como essa do pastor Marcelo, né, que mostrou para nós todo o contexto, eu queria pedir um complemento aqui, e aí eu vou fazer uma outra pergunta ao senhor, mas pode ser o pastor Marcelo também. Deus, ele dá uma mensagem para Baruque, dizendo que vai cuidar da vida dele, vai permitir que ele viva, mas vem uma mensagem aqui dizendo, eu vou destruir tudo. Como que é isso, pastor? Como que a gente entende isso? Se o senhor quiser complementar, ou o pastor Marcelo, porque às vezes quem está nos assistindo pode pensar aqui, mas que mensagem de conforto é essa? Tá bom, ele vai ficar vivo, mas Deus disse que vai destruir tudo. Como é que a gente entende isso, pastor Adolfo? E essa não é a pergunta que eu vou fazer, é um complemento, tá? Só. Sabe que, às vezes, nós pensamos que o nosso sofrimento é muito grande e, na verdade, muito depende da comparação que nós fazemos. Quando nós tomamos como referência eventos menores ou apenas fazemos da nossa vida o centro do mundo, podemos nos achar os grandes mártires. Mas fico imaginando como Deus se sente de ter de destruir aquilo que ele mesmo criou. Talvez um exercício de humildade, pastor Júlio, pastor Marcelo, amigos, é a gente tentar se colocar numa perspectiva de Deus, como é que ele sofre tanto para poder, inclusive, destruir aquilo que ele planejava que permanecesse para sempre. Então eu vejo, pastor Júlio, que esse é um exercício que Deus nos convida a fazer. Não achemos que estamos sofrendo tanto, estendamos nosso olhar um pouco além daquilo que está ao nosso redor e compreendamos que se tem alguém que sofre muito, esse é o próprio Deus. E mesmo entre as pessoas, há gente que está em situação muito mais desfavorável do que nós. Então esse episódio de Baruque, de Jeremias, que o pastor Marcelo descreveu tão bem, com tantos detalhes, é um convite à reflexão. Como alguém disse, sempre em algum lugar haverá alguém que sofre mais do que eu. Eu preciso desenvolver sensibilidade. Amém, pastor Adolfo, muito bem lembrado, né? Porque em contexto de pandemia, tanto sofrimento temos enfrentado, os colegas mais próximos sabem, eu contraí a Covid, minha esposa ficou 10 dias hospitalizada, quase perdeu a vida. Mas eu fico pensando, e os que perderam a vida, a família de outros, às vezes os filhos reclamam na mesa da comida que está ali, e a gente lembra que tem gente que não tem o que comer, e realmente a gente precisa crescer nessa sensibilidade. Mas, pastor Adolfo, eu queria pedir ao senhor agora, o pastor Marcelo vai fazer isso também, eu já vou adiantar aqui, primeiro o pastor Adolfo, vou fazer a pergunta, eu gostaria que vocês nos ajudassem a definir, e é o tema de terça-feira, definir descanso no Antigo Testamento, e depois, em quarta-feira, o pastor Marcelo vai nos ajudar a definir descanso no Novo Testamento. Me permita ler 2 Samuel, pastor 7,12, que diz assim, quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Pastor Adolfo, quais são as definições, ou qual é a definição, se é uma só, se não é, no Antigo Testamento para descanso? E esse descanso aqui que está sendo citado em 2 Samuel 7,12, é o mesmo tipo de descanso que a gente tinha comentado antes? É diferente? Nos ajude a definir isso um pouco de forma mais detalhada. Esse é um tema interessantíssimo. Quando eu estava estudando a lição de terça-feira,
Eu fiz uma pesquisa rápida no Logos Bible e eu consultei a versão da Nova Almeida Atualizada, que é a que tenho usado ultimamente. Eu descobri que a palavra descanso aparece na Nova Almeida Atualizada 62 vezes em 59 versos. E que no Antigo Testamento a palavra descanso aparece 49 vezes, 7 das quais em Isaías. E no Novo Testamento, que o pastor Marcelo vai explanar com mais detalhes, a palavra descanso aparece 13 vezes, sendo que 9 delas são no livro de Hebreus. Então, no Antigo Testamento, Isaías, o que mais menciona descanso, e no Novo Testamento, Hebreus. Interessante, porque a palavra descanso está relacionada com salvação. Esse verso que você mencionou, pastor Júlio, e o que a pergunta 5 menciona de Deuteronômio 31:16, dormir e descansar é morte, está se referindo à morte. Isso mostra que a palavra descanso tem diversas acepções. E eu queria descrever rapidamente algumas questões. A lição traz pelo menos 4 palavras, pastor Júlio, para descrever descanso. Mas eu queria avançar um pouquinho nesse raciocínio, lembrando ao nosso querido amigo que nos acompanha que o descanso na Bíblia é uma pausa restauradora do trabalho e das lutas que nós temos no dia a dia. Interessante observar que no Antigo Testamento é uma característica essencial do sábado, o descanso. O descanso é uma característica essencial do sábado. Porque a gente sabe que, de acordo com o mandamento, nenhum trabalho deveria ser feito no sábado. E nós vamos ter uma lição, pastor Júlio, só sobre o sábado, o repouso sabático. E o sábado era entendido como um tempo de paz, como um tempo de tranquilidade, um dia sem trabalho, e um dia de descanso que apontava para a própria salvação. Então, na Bíblia, descanso é uma pausa no trabalho físico, mas também uma pausa nas lutas mundanas. E o descanso no Antigo Testamento proporciona um momento de restauração mental e restauração espiritual, como o pastor Marcelo mencionou agora há pouco. Isso significa que em meio aos sofrimentos, em meio às lutas da existência, as pessoas precisam e devem descansar. Agora, esse texto que você mencionou, há outros textos, por exemplo, Deuteronômio 25:19, o descanso, pastor Júlio, indica paz. Deuteronômio 25:19, ou 2 Samuel 7:1, o descanso representa a paz. Mas há outro significado, eu andei olhando, por exemplo, Josué 1:15. Em Josué 1:15, o descanso significa você aceder, você ter posse da terra, porque quando você possuir a terra, é que você vai descansar. Claro, numa sociedade agrícola, que dependia de terra, poder ter acesso à terra, para poder ter descanso do alívio do trabalho ou da produção, era algo muito importante para a sociedade bíblica. Também a terra prometida simbolizava a promessa de Deus de dar descanso ao seu povo depois de vagar pelo deserto. Esse é um outro conceito que encontramos em Deuteronômio capítulo 12, versículo 10. E como você mencionou, pastor Júlio, em Deuteronômio 31:16 e 2 Samuel 7:12, a morte é descrita também como um tempo de descanso. Agora, no Antigo Testamento, é muito importante lembrar que o descanso é um aspecto importante da história da salvação. Por quê? Tome como exemplo o Êxodo. O Êxodo se tornou, no Antigo Testamento, o evento, digamos assim, paradigmático para expressar as expectativas da libertação que Deus ofereceria ao seu povo e que também era um descanso que ele daria depois de anos e anos de trabalho forçado. E nesse sentido, Deus tirou Israel do Egito, mas o levou finalmente para a Terra Prometida. E o que era a Terra Prometida? De acordo com Êxodo 3, 7, 8 e com Deuteronômio 12. A Terra Prometida era um lugar de descanso. É um lugar de descanso. E tem mais. No Antigo Testamento, pastor Júlio, o descanso é cessação de movimento, mas é também restauração da paz. Então, descanso, por um lado, é você parar de fazer uma atividade, mas descanso é também você restaurar a paz. Por isso que a gente encontra, por exemplo, o rei Davi,
dizendo que quando Deus havia lhe dado o descanso dos seus inimigos. O que é isso? Davi estava em paz. Ele estava em paz porque ele era um guerreiro e naquele período ele não tinha inimigos, ele estava desfrutando de um momento de paz. Agora eu queria voltar a um tema que lá na frente será discutido, mas é essencial, pastor Júlio, para o termo descanso no Antigo Testamento. Observemos que o modelo de descanso sabático é um modelo que estabelece outros tipos de descanso. Por exemplo, o sábado como um dia de descanso permite compreender, permite praticar posteriormente o ano sabático. Enquanto que o sábado é descanso para o corpo, para a pessoa, o ano sabático é um descanso para a terra cultivada. E além disso, temos o ano do jubileu, que é um descanso ou uma restauração para a sociedade. Veja você como o conceito de descanso sabático acaba promovendo outros tipos de descanso. E eu quero terminar ainda nessa questão da definição de descanso no Antigo Testamento, pastor Júlio, lembrando que a necessidade de descanso diário não era somente para os seres humanos. A necessidade de descanso também era para os animais. Há vários textos falando sobre isso. Um deles é Ezequiel capítulo 34, versículo 14. Por outro lado, eu insisto na tese de que no Antigo Testamento o descanso é retratado como um estado de paz, um estado de contentamento, um estado de tranquilidade pessoal e da comunidade. Então é interessante observar isso. O descanso, na mentalidade judaico-hebraica, era o descanso individual, mas era também um descanso da comunidade e também o descanso da terra. Por isso, para compreender o conceito de descanso no Antigo Testamento, é importante lembrar que o descanso é uma proposta para combater a angústia, para combater a dor e para combater o trabalho infrutífero. Agora, os detalhes das palavras nós temos na lição de terça: Shabá, parar de trabalhar; Nuar, repousar; Shakat, ficar em repouso; e Hagá, descanso. Mas todos eles apontam para esses conceitos que eu acabei de resumir. Pastor Marcelo? Interessantíssimos os comentários aqui do pastor Adolfo, que ele ampliou bastante o conteúdo que está aqui no nosso guia de estudos. E ele citando aqui as palavras, tem uma delas que é Shakat, e ele citou o livro do profeta Isaías, né, onde fala sobre uma perspectiva de descanso. Esta palavrinha, Shakat, ela significa estar tranquilo, estar sossegado, estar em paz. E é interessante que na Bíblia, Deus repetidas vezes, ele desafia o seu povo a descansar nele, não importando quão grandes sejam as ameaças e os perigos. E para exemplificar, eu quero relembrar um fato que nós vimos na série de estudos sobre Isaías, que tivemos no primeiro trimestre deste ano. Isaías, no capítulo 7, é um trecho bíblico que tem como pano de fundo a chamada Guerra Sírio-Efraimita. E lá por volta do ano 735 a.C., os sírios e os israelitas, os dois vizinhos, né, que viviam no norte de Judá, eles haviam feito uma aliança para resistir aos assírios. E eles contavam com o apoio do Reino do Sul, o Reino de Judá, para este projeto. Mas o rei do Sul, o rei de Judá, que se chamava Acás, ele não quis se aliar com seus vizinhos do norte. E por isso, os sírios e os israelitas planejaram um ataque a Jerusalém com a intenção de colocar, em lugar de Acás, um rei que fosse favorável ao projeto deles. E isso, obviamente, acabaria com a linhagem de reis que eram descendentes de Davi. Nessa situação difícil, Isaías ele é enviado por Deus para se encontrar com Acás com uma mensagem que lhe assegura que Deus está no controle da situação. E nessa mensagem de Deus, Acás ele é desafiado a estar tranquilo, totalmente descansado, a despeito da ameaça de uma invasão. E quando a gente lê Isaías no capítulo 7, o versículo 4, lá está escrito: acautela-te e aquieta-te. Em outras palavras, aquieta-te aqui é shakat.
Deus está falando, aquieta-te, não temas, nem se desanime o seu coração por causa desses 2 tições ou tocos de tições fumegantes. E o versículo 7, Deus está falando assim, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. É Deus chamando para confiança. Quando nós lemos que Deus disse, aquieta-te, é usada então essa palavra shakat. E essa sensação de tranquilidade, ela não depende de algum tipo de ilusão psicológica, mas ela vem de uma disposição de colocar a confiança num Deus que é muitíssimo maior do que todos os nossos inimigos ou todas as dificuldades ao nosso redor. Pastor Marcelo, muito obrigado pelo complemento aí. Esse conceito ficou bem amplo aqui, para que os nossos irmãos que nos assistem, nossos queridos amigos, entendam. Mas agora, Pastor Marcelo, indo agora para a segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê ali em Marcos capítulo 6, 30 a 32, Jesus chamando, a pastora Adolfo até leu ali o verso 31, né? Eu leio aqui, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus pede aos seus discípulos que parassem o trabalho e eles se retirassem, e pede que eles descansam. Mas, pastor Marcelo, eles estavam pregando a mensagem de Cristo. Eles tinham oportunidades missionárias ali. Parar de fazer o trabalho prejudicaria essas mensagens? Sim ou não? O que Jesus está querendo ensinar aqui, levando em conta que eles estavam trabalhando para Deus e com Deus, já que estavam ao lado de Cristo, né? Por que eles iam, então, deixar de aproveitar as oportunidades missionárias, assim eles entendiam, e o que eles ganhariam com esse descanso conclamado ou solicitado aqui por Jesus? Júlio, essa é uma pergunta muitíssimo importante. E para responder, eu quero aqui pegar um gancho nestas definições de descanso, que a gente viu algumas no Antigo Testamento, os judeus chamam de Tanar, e agora a gente vai ver algumas no Novo Testamento, ou Berit Hadashah. Tem um verbo que é usado para indicar o repouso no Novo Testamento, ele é o verbo, a pronúncia dele é esirrazo. E essa palavra, ela significa estar quieto, estar em silêncio, repousar. E ela descreve um descanso que foi o descanso sabático dos seguidores de Cristo, enquanto Jesus repousava no túmulo. Nós lemos em Lucas 23, 56, está escrito assim, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. A palavrinha ali é esirrazo. Eles descansaram. Aqui uma perspectiva do repouso sabático. A gente não precisa comentar muito, porque o equivalente dele no Antigo Testamento, o pastor Adolfo já falou para a gente. Ele também citou agora há pouco que Hebreus fala bastante de descanso, e tem um verbo lá para indicar descanso no Novo Testamento, que a gente encontra em Hebreus, é katapalvo. E katapalvo é repousar, parar e descansar. E o autor de Hebreus, ele usa essa palavra para descrever o descanso de Deus após a criação. E está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou, katapalvo, descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizer. Agora, você está mencionando aqui para a gente algo interessantíssimo, que é Marcos capítulo 6, versículo 31. A palavra ali é anapalvo. Interessante que essa palavrinha anapalvo é uma palavra que significa dar descanso. Ela tem a ideia de permitir que alguém pare com algum movimento, pare com algum trabalho a fim de recuperar e recompor suas energias. Essa palavra também aparece em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Anapalvo, está escrito lá, eu vos aliviarei. Certamente o mais pesado fardo que nós levamos é o fardo do pecado.
E se nós fôssemos deixados a suportar esse peso, ele iria nos esmagar. Mas o inocente Senhor Jesus, ele tomou esse peso no nosso lugar. Ele carregou o peso da nossa culpa. Jesus tanto nos amou que veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados, que é o que está escrito em Mateus 1, 21. E muitos ouvem o convite de Jesus, vinde a mim, mas infelizmente mantêm os seus fardos consigo mesmos. Jesus ama todas as pessoas, ele deseja carregar os fardos das pessoas. Mas é necessário a gente permitir que isso aconteça, porque se necessário for, até mesmo o Senhor Jesus vai nos carregar a nós mesmos nos seus braços vigorosos. Jesus quer afastar os temores, as incertezas que acabam roubando o descanso, roubando a nossa paz. Mas para isso é necessário nos aproximarmos do Senhor Jesus. É necessário compartilhar com Ele, contar para Ele os segredos que causam pesar ao nosso coração. E por vezes nós desabafamos as nossas aflições em ouvidos humanos. Nós contamos nossas dores às pessoas que não podem nos ajudar e negligenciamos confiar tudo ao Senhor Jesus, que é plenamente capaz de transformar o doloroso caminho em caminho de paz, em caminho de alegria. Jesus está disposto a ser o nosso amigo, a andar conosco por todos os difíceis caminhos da vida. E o seu convite é um chamado para uma vida de paz e descanso. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, que então chega aqui ao ponto-chave da sua pergunta, o Senhor Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele disse assim, vinde repousar um pouco. E ele usa mais uma vez a palavra anapalvo. Vinde repousar, anapalvo. E ele fala, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos ou numerosos os que iam e vinham. É porque o Senhor Jesus havia enviado os 12 como duplas missionárias, para que eles tivessem a oportunidade de pôr em prática os princípios observados anteriormente no seu ministério. E quando eles retornam de uma longa viagem missionária, eles começam a prestar um relatório completo do que havia acontecido durante o itinerário percorrido. E fato é que os discípulos necessitavam de descanso. Então o mestre, ele disse de forma imperativa, tá? É imperativa. Ele disse, vinde repousar um pouco. E eu sei que existem pessoas que nunca param, que nunca tiram folga, nunca tiram férias, tudo que fazem é trabalhar, 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 mas biblicamente falando, essa não é uma recomendação divina. Deus deseja que trabalhemos com dedicação, mas também deseja que descansemos apropriadamente. E o nosso corpo se mantém saudável quando nos valemos do repouso, porque se não pararmos para manter uma boa saúde, certamente um dia nós pararemos por causa de uma doença. Pastor Adolfo, fica à vontade. Obrigado, pastor Marcelo. Pastor Júlio, sabe que eu, às vezes, me perguntei por que a Bíblia insiste na expressão justificação pela fé e não justificação pelo amor, que é um conceito tão bonito na Bíblia, ou justificação pela humildade, ou justificação pela sabedoria, ou justificação pela paz. Mas sabe que a Bíblia insiste em justificação pela fé porque a fé é o oposto da autoconfiança. A pessoa que tem fé, ela se entrega. Então, é nessa atitude de entrega, de desconfiar de si mesmo e se entregar a Deus, é que a fé entra em ação. Então, quando a pessoa está cansada, ela já tentou de tudo, ela se sente exausta, amigo, use a fé. Saia do centro da sua vida e confie sua vida em alguém que se apresenta como o único que é capaz de dar descanso. Então, essa atitude, pastor Júlio, é de entregar a si mesmo. Deus, não aguento mais, estou cansado,
está difícil, já tentei pelas minhas próprias forças, já tentei pelas minhas próprias competências, eu não consigo, então eu abro mão da minha autoconfiança e confio no Senhor, para poder ter a paz e o descanso que nunca tive. Por isso que não dá para falar em descanso, confiando em descanso em Deus, se nós não insistirmos de que essa entrega é absolutamente pela fé. Porque nós tentamos, não deu certo. Faça algo diferente. Confie que Deus pode lhe dar descanso. Eu apenas queria mostrar esse outro lado, que me parece essencial. O descanso completo é obtido quando nós exercitamos a fé, saindo do nosso centro e centralizando-nos em Cristo. Amém, pastor Adolfo. Pastor Marcelo, você que nos acompanha, você está percebendo que aqui nós estamos iniciando um novo trimestre, construindo um pensamento, construindo uma ideia. Nós vimos agora, então, que descanso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é muito mais do que você simplesmente não fazer mais uma atividade. Muitas vezes tem a ver com não só o local que você está, mas com quem você está, a pessoa de Cristo. Muitas vezes você pode obter por si próprio um descanso físico, mental até, mas existe um descanso que só pode ser alcançado se ele for dado por Deus. Não é? A diferença aqui dos verbos que o pastor Marcelo colocou. Então é importante que você nos assista e nos entenda que esse contexto amplo de descanso que Deus apresenta na sua palavra, ele quer atingir todas as áreas da nossa vida. A área física, a área mental, mas também a área espiritual. Nós não somos seres que cremos como cristãos na dicotomia, né? O que o corpo faz não afeta o espírito, não. Nós somos seres integrais ou holísticos, como dizem por aí. Nós somos um só, formados pela área física, pela área mental e pela área também espiritual. Pastor Adolfo e pastor Marcelo, nós estamos nos aproximando do final do nosso estudo e eu queria já direcionar aqui a vocês, na lição de quinta-feira, o pastor Adolfo vai responder e depois o pastor Marcelo pode complementar, já nos ajudando aqui nos estudos adicionais de sexta-feira. Aqui, o autor da lição, um casal, na verdade, os autores do estudo deste trimestre, trouxeram a história de Caim, pastor, como alguém que fugia, né? Gênesis 4:12, um fugitivo e errante pela terra, e eles fizeram uma ligação disso com a ideia de que quando eu estou fugindo de Deus, eu me torno inquieto. Há descanso verdadeiro longe da presença de Deus, pastor Adolfo? Eu lhe pergunto. Pois é muito interessante o Gerald e a Chantal trazerem este exemplo de Caim. Caim é o triste e cabal exemplo de alguém que não poderá descansar enquanto viver uma vida de desobediência e de quebrantamento dos mandamentos de Deus. É o caso de Caim. Ele desobedeceu a Deus, e por desobedecer a Deus, ele matou seu irmão, e então aí inicia uma vida errante, uma vida de total inquietação. Caim, é muito triste o que aconteceu com ele, pastor Júlio, porque em Gênesis 4, os versos 11 e 12, mostram que o duro e impenitente Caim ouviu de Deus palavras muito mais severas que as palavras que foram ditas para Adão. Porque Adão recebeu a maldição indireta que caiu sobre a terra. Mas a maldição que Caim recebeu foi direta. Adão, indireta. Caim, direta. Ele, que era um lavrador, ouviu Deus dizer que a terra, manchada pelo sangue de Abel, já não lhe daria a sua força. E nos versos 13 e 14 de Gênesis 4, notamos que a revelação de seu pecado mudou Caim. Por quê? Porque o ódio arrogante de Caim se transformou em um medo covarde, misturado com autopiedade, e ele foi exposto ao mesmo fim que havia dado ao seu irmão, só que muito mais sofrido, e era impossível suportar esse pensamento.
Mas Deus não desamparou, Deus não estava tirando o sarro dele. Isso me leva a pensar, pastor Júlio, que o quão inquieto Caim ficou, porque ninguém pode ficar em paz com um anúncio desses dados nos versos 11 e 12. E eu fiquei assim impressionado, pastor Júlio, com as palavras de Ellen White a este respeito, comentando este incidente. Ela diz que é o amor egocêntrico que traz inquietação. Acontece que, em sua oferta e procedimento, Caim praticou um amor egocêntrico. E aí, amigo, não teve paz. Eu fico refletindo, pastor Júlio, pastor Marcelo, queridos amigos que nos acompanham, como é que nós estamos vivendo? Estamos tentando fazer tudo aquilo que julgamos que é importante, ignorando inclusive as orientações de Deus, assim como Caim. Deus disse é para fazer assim um sacrifício. Não, eu vou fazer do meu jeito. E hoje, pastor Júlio, parece que nós temos uma sociedade que caminha nessa direção. O que importa é o que eu penso, o que importa é a minha percepção, respeito a sua ideia, mas eu fico com a minha, e não me interessa o que diz a Bíblia, eu vou reinterpretar a Bíblia de tal forma que ela se encaixa ao meu pensamento. Quer dizer, é uma perspectiva egocêntrica. E buscando a paz, na verdade, acabamos encontrando o contrário, porque o amor egocêntrico traz inquietação. Essa história de Caim é um apelo ao nosso coração. Queremos ter paz? Queremos viver em tranquilidade? Queremos ter descanso? Só tem um caminho: a obediência consciente, a obediência livre. Caso contrário, amigo, andaremos errantes e inquietos, buscando uma paz que sempre fugirá de nós. É isso aí, pastor Adolfo, é exatamente isso, né? E aí eu já quero usar esse ponto que o senhor colocou aqui, do contexto de Caim, mais ligado também, agora, pergunta ao pastor Marcelo, à sociedade moderna, que tenta reinterpretar a Bíblia, que dispensa tudo aquilo que ao longo da história foi construído em termos de estudo da Bíblia. Alguns que se acham a última bolacha do pacote, né, a última garrafinha d'água do deserto, e na sua tentativa de aparecer, porque para mim é isso muito claro, de atrair atenção, e eu quero falar disso agora, acabam deixando princípios de lado, né? Pastor Marcelo, no mundo que deixa as pessoas doentes, no mundo que traz uma pressão absurda para você se manter sempre no topo, no mundo em que apresenta, você precisa estar disponível o tempo todo e dizer sim para todo mundo, porque se você diz não, você não é solícito. Como descansar dentro dessa sociedade, pastor Marcelo? Júlio, essa é uma questão importantíssima. A vida moderna, ela é, de forma geral, uma vida agitada. Se nós considerarmos os dispositivos que foram criados ao longo do tempo para economizar tempo, hoje nós deveríamos estar menos cansados do que as pessoas que viveram nos séculos passados. Mas o descanso, ele parece estar em falta, né? A gente percebe que a agitação, ela toma conta do cenário. Por exemplo, no ambiente profissional, muitas pessoas têm prazos cada vez menores para a geração de resultados cada vez maiores. No contexto da família, também são muitas as tarefas a serem realizadas a cada dia. Seja em favor de nós mesmos, em favor das crianças, em favor do cônjuge. São as consultas médicas, as compras, as atividades escolares e assim por diante. Na nossa sociedade, nós temos agitação no trânsito das grandes cidades, as muitas filas cotidianas, o grande volume de informação a que nós somos expostos, e parece que esses são alguns dos fatores que contribuem para que levemos uma vida agitada. A pergunta-chave desta lição é como podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? E a resposta está no título desta série de estudos. Nós podemos encontrar genuíno, real descanso em Cristo.
Se nós formos a Jesus, nós podemos encontrar descanso para as nossas vidas, para as nossas almas. Eu li também uma história, eu queria encerrar com ela as minhas palavras, aqui sei que nós estamos nos instantes finais. Eu li uma história que me chamou a atenção em um livro, o livro se chama Saúde Total, é um livro da Casa Publicadora Brasileira. O autor, ele se chama César Vasconcelos de Souza. E ele conta uma história que nos chama a atenção. Ele diz que um turista, ele foi a um país para visitar um fabuloso sábio. E ele ficou surpreso quando chegou ali, porque ele viu que o sábio, ele morava num quartinho muito simples, e estava ali cheio de livros. E as únicas peças de mobília que o sábio tinha era uma cama, ele tinha uma mesa e também um banco. E quando o turista chegou, ele perguntou: onde estão os seus móveis? E o sábio, bem depressa, ele respondeu: e onde estão os seus? O turista ficou intrigado: os meus? Eu estou aqui só de passagem. E o sábio então respondeu: eu também estou aqui só de passagem. Porque essa nossa vida, a vida na terra, neste mundo de pecado, é só de passagem. Deus tem para nós novos céus e nova terra. Não podemos nos esquecer que o que estamos passando aqui é passageiro. Muito em breve o nosso Senhor vai estabelecer novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E nós seremos confortados, consolados, plenamente restaurados. E agora a gente pode desfrutar de um pouco desse descanso que nos é oferecido pelo Salvador. Porque é nele que nós encontramos o real descanso, o descanso em Cristo. Pastor Marcelo, Pastor Adolfo, que privilégio ter vocês aqui com a gente esta semana. Eu tenho certeza que vocês estarão com essas palavras, estão abençoando muitos amigos, muitos irmãos, porque no mundo desse que vivemos hoje, com tanta agitação, tanta necessidade de calma, e eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Eu acho que o pastor Adolfo e o pastor Marcelo, para você que nos escutam, eles também têm as suas lutas com as suas esposas, pastor Adolfo com os filhos, né? O pastor Marcelo, já tem filhos, pastor Marcelo? Ainda não, né? Mas com a esposa, com o trabalho. E eu aqui em casa, com minha esposa, meus filhos, nós temos as nossas lutas. Então, eu tenho certeza que as palavras de vocês estão abençoando muita gente que vai assistir este tema, buscando encontrar realmente o verdadeiro descanso em Cristo. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo, pastor distrital na cidade de Belo Horizonte, cuida de um grupo de igrejas ali, e ao pastor Adolfo, que já foi professor de Bíblia, era o coordenador acadêmico da faculdade no ano em que nos formamos, logo depois se tornou reitor, né, dos seminários para toda a América do Sul, mas é um professor, alguém da sala de aula por vocação, por natureza. Eu queria agradecer vocês dois, porque vocês contribuíram muito, tá bom? E que vocês nunca esqueçam de aceitar os nossos convites quando nós os fizermos, tá bom? Pastor Adolfo e pastor Marcelo, eu agradeço imensamente. Se quiserem falar algumas palavras, na sequência, pastor Marcelo, depois o pastor Adolfo pode terminar, e também já, pastor Adolfo, despedir-nos com uma oração, tá bom? Eu quero então agradecer muitíssimo, Júlio. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui conectado com você, o nosso querido pastor Adolfo, também as pessoas que nos assistem, que a bênção do cuidado divino seja sobre a vida de todos e que possamos desfrutar deste precioso descanso. Amém. Obrigado, pastor Marcelo, pelo grato encontro que tivemos aqui nesse estudo. Obrigado, pastor Júlio, pelo convite. Sempre que você fizer convite, eu vou participar com muita alegria, porque, como membro de igreja, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar a lição da Escola Sabatina. E ao nosso amigo, amiga que nos acompanha agora, lembrar que a nossa vida suspira e desfalece
pelos atos do Senhor. É na presença de Deus que podemos encontrar o descanso que tanto buscamos. Voltemos a Ele, numa atitude de fé, saindo do centro da nossa vida e confiando nele como o único capaz de dar o descanso que nós tanto desejamos, mas ainda no tempo em que vivemos. Oremos. Muito obrigado, querido Pai Celestial, pelo momento tão agradável que tivemos, comentando esta lição que nos faz tão bem estudá-la. Obrigado porque Cristo tem sido o nosso descanso. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de atender ao apelo de Cristo, de ir a Ele para obter descanso nele, porque os nossos fardos são muito pesados e o fardo, o jugo dele é suave. Ajude-nos numa atitude de humildade a depender dele, a buscar o auxílio dele o tempo todo, a orientação do Espírito Santo. Que a tua bênção nos acompanhe e lembramos nesse momento das pessoas que sofrem, das pessoas que não conseguem dormir pelos dilemas da vida, das pessoas cujo corpo físico está tão cansado que não conseguem relaxar. Oramos por essa pessoa que agora está nos ouvindo com lágrima nos olhos, que está dirigindo o carro sem saber para onde ir, que está em casa abrindo a geladeira sem alimento para repartir com a família. Que tristeza, Pai. Que essas pessoas encontrem ajuda oportuna e que nós que temos alguma coisa possamos compartilhar com quem não tem, dessa forma trazendo também um pouco de tranquilidade para as pessoas cansadas. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa prece, temos certeza de que ouve a nossa oração, pois oramos em nome de Jesus. Amém. E juntamente com os meus amigos aqui, não é? Pastor Marcelo, Pastor Adolfo, eu quero lembrar você de ativar as notificações, ative aí o sininho, para você receber os vídeos sempre que eles forem ao ar. Gostou dessa mensagem? Comente aqui embaixo no nosso vídeo, faça o seu comentário, tire a sua dúvida e principalmente copie esse link desse vídeo, cole na sua rede social, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe esperança com seus amigos. Da nossa parte, do Ministério da Escola Sabatina da Igreja do NASP, em Engenheiro Coelho, nós queremos desejar a você uma boa semana, que Deus abençoe você, a sua família, e se lembre que na próxima semana estaremos juntos aqui, agora para tratar do tema de número 2 da nossa temporada especial, tratando sobre o descanso em Cristo, o tema de número 2, com outros 2 convidados, ok? Um grande abraço nosso aqui, Pastor Marcelo, Pastor Adolfo, da Igreja do NASP Engenheiro Coelho. Até semana que vem, onde nós nos encontraremos novamente.